Como estudar gramática e aprender? Eu acredito que essa seja uma dúvida recorrente entre os estudantes de letras, que estudam a língua portuguesa e outros alunos também que querem melhorar a escrita, porque há talvez um óbice de que para poder escrever bem, escrever com qualidade, é preciso dominar todos os pilares gramatical da língua portuguesa, dominar, né, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. E aí acontece um grande problema, porque até os grandes gramáticos, né, eles avaliam ali as, as métricas da gramática, né, sobre uma ótica que eles conseguem desenvolver, né, a partir de outros estudos no campo da semiótica, no campo das teorias literárias, no campo dos estudos sintático, morfossintático, nos estudos etimológicos, enfim. E nem sempre é consenso determinados pontos da gramática, né, nem sempre alguns pontos confluem para o que alguns entendem, né, como sendo aquele princípio normativo, aquele princípio descritivo. E existem essas diferenças, essas nuances que chegam muitas vezes a apenas complexificar a gramática, o entendimento. Então, para uma pessoa que quer iniciar os estudos na área de língua portuguesa, o básico, o fundamental, é que ela inicie estudando a morfologia. Se buscarmos uma definição dicionarizada sobre o que é morfologia, nós temos que é o estudo da forma. Então, o estudo da palavra. E aí, dentro da língua portuguesa, nós temos os grupos gramaticais. E saber diferenciar os grupos gramaticais já é um passo importante. Ninguém que quer, por exemplo, avançar nos estudos da estilística, da sintaxe, principalmente da sintaxe, pode começar sem antes ter uma preparação no campo da morfologia. É saber diferenciar substantivo, artigo, advérbio, preposição, interjeição, né? E saber que a língua ela tem um fluxo de raciocínio que vai dando encadeamento ao modo que o aluno ele deve conduzir o estudo gramatical. Não é de qualquer forma, não é se lançar a esmo e conseguir algum resultado. Não, eu preciso ter o início, saber o que vai estudar, como estudar, e daí começar a tecer, né, as estratégias, os métodos tão importantes para esta função, para este exercício. Né? Então, como poderemos estudar gramática, né, e aprender? Então, já falei, estudando primeiro morfologia. Ah, mas o campo de estudo é muito vasto, é muito grande. Sim, mas é preciso considerar a segmentação dos campos de estudo. Por exemplo, você começa estudando as classes gramaticais. Então você vai por classe por classe, né, vendo como funciona o raciocínio, a lógica em que as palavras, em que as expressões, os períodos, eles são estruturados, são interligados, estão vinculados, né, a campo de interpretação, que aí a gente já passa para outra categoria de estudo, mas tão importante, e através desses caminhos, através desses métodos, é que você começa a digerir e a entender as fases de como estudar a língua portuguesa. Se você não consegue diferenciar, né, pelo menos qual a diferença entre os verbos particípio de verbos do gerúndio, então já é algo
que deve ser observado com atenção. Se você, por exemplo, não consegue diferenciar análises, né, subordinadas de análises coordenativas, então comece a se aprofundar nessas áreas. Porque, apesar de que o campo da morfologia, né, ele tem aplicações específicas, mas há outro campo de estudo chamado morfossintaxe, que é a união da sintaxe mais a morfossintaxe com aplicação muito parecidas. E que se o aluno dominar o campo, né, ou pelo menos ter ali um preparo da morfologia, de entender as aplicações, isso já contribui significativamente na aplicação dos resultados que esse aluno vai alcançar. Então, se você começa a estudar gramática, inicie pela morfologia. Se você quer dominar a gramática, primeiro entenda o passo a passo lá da morfologia. Após entender todo o circuito, todo o funcionamento, a sistemática, aí você pode passar às outras etapas. Há outros elementos importantes desse processo que vão ficar para a nossa próxima aula. Este foi uma breve consideração da importância que a gramática tem para os nossos estudos. Desejo a você um forte abraço e até mais.